Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa encruzilhada bem fascinante onde se encontram o direito tributário, a contabilidade e o direito civil. Olá. A nossa conversa aqui é para tentar desvendar como essas áreas, que às vezes parecem caixinhas separadas, na verdade conversam o tempo todo. E como elas moldam tudo, né? Exato. Desde decisões do governo até a estratégia de uma empresa. A análise de hoje vai se apoiar em alguns pilares: a lógica por trás de certos tributos, a revolução que aconteceu na contabilidade brasileira e como as regras sobre propriedade e contratos impactam tudo isso. Perfeito. E o filo condutor que amarra tudo isso é a busca pela verdade por trás das aparências. A gente vai ver como a diferença entre o que é obrigatório e o que é uma escolha define um tributo, e como a contabilidade, por exemplo, aprendeu a olhar para a realidade econômica, e não só para o papel. É um quebra-cabeça, né? Cada peça só faz sentido no quadro completo. Ótimo! Então vamos começar pelo começo lá no campo dos tributos. Para quem está nos acompanhando com o material, vamos para o item 1.1, taxas e contribuição de melhoria, conceito. Certo. O material chama esses dois de tributos vinculados. O que exatamente isso quer dizer? O que está vinculado a quê? Então, vinculado significa que o dinheiro que o governo arrecada com esse tributo tem um destino, digamos, carimbado. Ele está amarrado a uma ação específica do Estado. Uma contrapartida direta. Exatamente. Uma contrapartida que beneficia diretamente quem paga. No caso da taxa, essa ação pode ser de dois tipos. Ou o Estado está exercendo o poder de polícia, Que é o nome técnico para fiscalização, certo? isso, tipo a vigilância sanitária no restaurante. Ou ele está prestando um serviço público que é específico e divisível. Ou seja, um serviço que a gente consegue identificar quem usa e medir quanto usa. Entendi. Mas aí surge uma dúvida. Qual é a linha que separa uma taxa de uma tarifa, como a conta de água, por exemplo? As duas parecem um pagamento por um serviço. A palavra-chave aqui é compulsoriedade. A taxa é uma obrigação que nasce da lei. Ponto. Não tem escolha. Ah, tá. Se você tem um imóvel na cidade, você é obrigado a pagar a taxa de coleta de lixo. Não importa se você produz muito lixo ou quase nada. Certo. Já a tarifa é como um serviço de streaming. Você só paga se decidir usar. É uma relação de contrato, voluntária. Se você não abrir a torneira, não vem a conta de água. Entendi. Então, uma é imposta, a outra é uma opção. Perfeito. A taxa é uma imposição, a tarifa é uma opção. E essa taxa do lixo, especificamente, ela já deu muita briga na justiça, não foi? Nossa, e como? A discussão era justamente essa. A coleta de lixo era mesmo um serviço específico e divisível para cada pessoa? Uhum. Depois de anos de debate, o Supremo Tribunal Federal, a STF, colocou um ponto final nisso com a súmula vinculante 19. E o que ela disse? O texto é bem direto. Diz assim: súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145(2) da Constituição Federal. Ou seja, o STF basicamente disse, sim, esse serviço pode ser cobrado por taxa, e pacificou a discussão. Exatamente. Validou a cobrança e a controvérsia acabou. Ok. E o outro tributo vinculado, a contribuição de melhoria? Se a taxa está ligada a um serviço ou fiscalização, qual é o gatilho para essa contribuição? O gatilho é muito concreto. É a valorização do seu imóvel por causa de uma obra pública. Ah, o exemplo clássico do asfalto na rua de terra, né? Esse mesmo. Imagine que a prefeitura asfalta sua rua. Seu imóvel, que valia X, agora vale X mais Y por causa da obra. É sobre esse Y, esse ganho de valor, que a contribuição de melhoria pode incidir. E tem limites para essa cobrança. Sim, e a lei foi bem inteligente aqui. Criou duas travas de segurança. Duas? Quais são? A primeira é o limite total. O governo não pode arrecadar, somando todos os vizinhos, mais do que a obra custou. Se o asfalto custou 1 milhão, a arrecadação total não passa de 1 milhão. Certo, o custo da obra é o teto. Exato. E a segunda trava é individual. Você, pessoalmente, não pode ser cobrado mais do que o seu imóvel de fato valorizou.
A lei amarra as duas pontas. Existe um artigo que formaliza isso? Sim, o artigo 81 do Código Tributário Nacional é claríssimo. Ele diz: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, resumindo esse primeiro ponto, tanto a taxa quanto a contribuição de melhoria são vinculadas a uma ação estatal específica, são compulsórias, mas cada uma tem um fato gerador bem diferente. Perfeito, é isso. Agora vamos para o item 1.2. Lei Orgânica do DF, do Sistema Tributário do DF, artigo 148 a 150. O que torna o Sistema Tributário do Distrito Federal tão particular? O DF é um caso único, um híbrido na nossa federação. Ele não é nem estado, nem município, mas... Ele acumula as competências dos dois. Exatamente, ele acumula. Na prática, isso significa que o DF pode cobrar tanto impostos estaduais, como o ICMS e o IPVA, quanto os municipais, como o IPTU e ISS. É como se ele jogasse em dois campos ao mesmo tempo. E a lei orgânica formaliza isso. Sim, o artigo 148 da Lei Orgânica do Distrito Federal é bem sucinto e direto ao ponto. Ele diz: ao Distrito Federal são conferidas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Basicamente, ele adapta os princípios da Constituição a essa realidade única. E para quem mora ou tem empresa lá, isso simplifica ou complica? Olha, é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode até simplificar porque o contribuinte lida com uma única secretaria de fazenda para tudo. Certo. Por outro, essa concentração de poder exige uma atenção redobrada, né? Porque uma única canetada do governo local pode impactar uma gama muito maior de tributos de uma só vez. Entendido. Então, o resumo aqui é essa competência dupla do DF. Bom, essa ideia de se adaptar à realidade me parece o gancho perfeito para a gente mudar de área e ir para a contabilidade. Vamos para o item 2.1. Ajustes, classificações e avaliações, Lei Federal número 11.638/2007 e número 11.941/2009. Vamos lá. Essas leis alinharam o Brasil às normas internacionais. Qual foi a principal mudança de mentalidade que elas trouxeram? A mudança foi, assim, tectônica. Foi a consagração do princípio da prevalência da essência sobre a forma. Essência sobre a forma? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a contabilidade, que antes era muito apegada ao documento, ao contrato, passou a ter que perguntar: ok, o papel diz isso, mas o que está realmente acontecendo aqui? Qual é a realidade econômica dessa transação? Então a missão passou a ser retratar a realidade, mesmo que o contrato diga outra coisa. Exatamente. O exemplo clássico é o do leasing, o arrendamento mercantil. No papel, parece um aluguel de longo prazo. Certo. Mas se, no fundo, a operação se parece com um financiamento, com opção de compra por valor simbólico no final, por exemplo, a contabilidade hoje ignora a forma de aluguel e registra como se fosse uma compra financiada. Registra o ativo e o passivo no balanço. Nossa, mas isso é uma mudança de paradigma enorme. Quer dizer que um contador pode e deve ignorar o que um contrato assinado diz, se a realidade for outra? Deve. Gera um debate fascinante, às vezes um pouco de insegurança, sim. Mas a ideia é aumentar a transparência, a confiabilidade da informação contábil. É mostrar a foto real da empresa. E que outras ferramentas vieram nesse pacote de modernização? Várias. Uma bem importante é o teste de recuperabilidade, ou impairment test. Teste de? De recuperabilidade. É basicamente uma prova de realidade anual para os ativos da empresa. A norma força o gestor a se perguntar: essa máquina que eu tenho, essa marca que eu construí, elas ainda valem o que está no meu balanço? Ou o mercado mudou e eu preciso ser honesto e ajustar esse valor para baixo? É uma dose de realismo forçada pela regra, então. Isso, exatamente. Bom, resumindo, a contabilidade deixou de olhar só o documento
para buscar a verdade econômica. E dentro desse universo, um ponto sempre delicado é o item 2.2, estoques, tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação. Sempre. Poderia explicar os métodos de avaliação e por que um deles é tão polêmico? Claro. De forma rápida, existem basicamente 3 métodos. O PEPS, que é primeiro que entra, primeiro que sai. A lógica é que você vende primeiro os produtos mais antigos do estoque. Faz sentido? Depois tem o custo médio ponderado, que, como o nome diz, tira uma média do custo de todos os produtos. E aí vem o polêmico, o EPS, último que entra, primeiro que sai. O EPS. E por que o fisco brasileiro proíbe esse método? Qual é o problema com ele? Aqui a gente tem um choque de mundos. A contabilidade, com o EPS, argumenta que está refletindo o custo mais recente, o custo de reposição da mercadoria. O que também parece lógico. Sim, mas o problema é o efeito disso num cenário de inflação. Ao usar o preço mais novo e mais caro como custo do produto vendido, o que acontece com o lucro da empresa no papel? Ele diminui. Exatamente. Um custo da mercadoria vendida CMV maior resulta num lucro contábil menor. E um lucro menor significa? Menos imposto de renda a pagar. Bingo! O fisco olha para isso e diz: não, esse método infla artificialmente seus custos e reduz a minha arrecadação. Está proibido. É uma briga clássica entre a verdade econômica e a verdade fiscal. Que conexão clara! A escolha de um método contábil aparentemente técnico tem um impacto direto no caixa do governo. Isso nos leva então à nossa última área, o direito civil. Vamos começar pelo item 3.1, bens imóveis, móveis e públicos. Certo. Como a lei classifica os bens públicos e por que o regime deles é tão diferente? O Código Civil, lá no artigo 99, divide os bens públicos em 3 gavetas. A primeira, a dos bens de uso comum do povo. Ruas, praças, rios, todos podem usar. Ok. A segunda é a dos bens de uso especial, os prédios das repartições, escolas públicas, hospitais. E a terceira gaveta é a dos bens dominicais, que é o patrimônio que o Estado tem, mas não está usando para nada específico, tipo um terreno baldio. E o que blinda esses bens? Eles têm um regime jurídico especial. São inalienáveis, ou seja, em regra não podem ser vendidos. Certo. São impenhoráveis, não podem ser usados para pagar dívidas. E o mais importante, são imprescritíveis. Não podem ser adquiridos por uso capião. Espere um pouco. Isso de não poder adquirir por uso capião e a situação daquelas pessoas que ocupam um terreno público por décadas, constroem suas casas. Se a terra nunca será delas, elas precisam pagar impostos como se fossem donas? Esse é um dos paradoxos mais fascinantes do nosso direito. A Constituição e o Código Civil são muito claros. O artigo 183, parágrafo 3º da Constituição diz: os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E o artigo 102 do Código Civil reforça: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Ponto. Ou seja, a propriedade nunca vai ser transferida. Nunca. Não importa quanto tempo passe. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, criou uma solução pragmática para a questão do imposto. Ele entende que, se a pessoa ocupa o imóvel com a intenção de ser dona, ela se torna responsável pelo pagamento do IPTU. Mas isso é uma contradição enorme. O Estado, com uma mão, diz essa terra não é sua e nunca será, mas com a outra manda a conta do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade. É contraditório. A justiça não resolve o nó filosófico, mas cria uma solução prática para o fato gerador do imposto. O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse. O STJ se apega à palavra posse. Então, na prática, o ocupante é tratado como dono para pagar o imposto, mas não para ter o direito à propriedade. Exatamente. É uma situação jurídica esquizofrênica, mas que garante a arrecadação para o município. Um paradoxo perfeito. E para fechar nosso quebra-cabeça, vamos ao último tópico, item 3.2, fato jurídico e negócio jurídico, com foco na invalidade do negócio jurídico. O material fala em nulidade e anulabilidade.
qual a diferença? Pense assim: o negócio jurídico nulo é como um bolo feito com veneno. O problema é tão grave que afeta o interesse de toda a sociedade. Ele nunca foi válido, não tem conserto. Tem que jogar fora. Exato. Já um negócio anulável é como um bolo feito sob coação. O bolo em si é bom. O problema está na vontade de quem o fez. O defeito é particular e só os envolvidos podem decidir se querem salvar o bolo ou não. Ótima analogia. E onde a questão tributária entra nisso com mais força? Entra com força total na figura da simulação, que é uma das causas de nulidade. Simular é fingir um negócio para esconder outro. Geralmente para pagar menos imposto? Quase sempre. O exemplo clássico: um pai quer doar um imóvel para o filho, mas o imposto de doação é alto. Então, eles fingem uma compra e venda por um preço simbólico para pagar o imposto de transmissão, que é menor. E o que a lei diz sobre isso? O artigo 167 do Código Civil é a chave. Ele diz: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se o válido for na substância e na forma. Traduzindo. O negócio simulado, a venda, é nulo, não vale nada. Mas o negócio escondido, a doação, pode ser válido. Aí o fisco usa essa nulidade do direito civil como uma lupa, ignora a venda falsa e cobra o imposto correto sobre a doação que realmente aconteceu. E com juros e multa, imagino. Com certeza, com juros e multa por sonegação. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Significa que essas áreas não vivem em universos paralelos. A decisão de uma empresa sobre o método de estoque, que parece puramente contável, É ditada pelo direito tributário. exato. A validade de um contrato, matéria de direito civil, determina qual imposto será cobrado. E a posse de um bem público cria um contribuinte de IPTU, mesmo sem a propriedade. A grande lição é que as regras são totalmente interdependentes. Perfeito. E para entender o sistema, não basta decorar as regras. É preciso entender os porquês. Princípios como a compulsoriedade, a busca pela essência econômica, a proteção do interesse público são os fios invisíveis que costuram tudo isso. Exatamente. E enxergar esses fios é o que realmente nos torna bem informados. E isso nos deixa com uma provocação final, então. Manda. A gente viu como a contabilidade adotou o princípio da essência sobre a forma para entender a realidade econômica. Se a gente pegasse esse mesmo princípio e o aplicasse fora do mundo dos negócios, por exemplo, para analisar acordos políticos ou pactos sociais, Interessante. o que a gente descobriria se olhasse para além do discurso oficial, do contrato formal e focasse na essência, em quem realmente detém o poder e quem se beneficia na prática? O que a realidade econômica nos diria sobre a forma jurídica do nosso próprio sistema?